Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, hoje é o quarto domingo da Quaresma e coincide com a festa de São João Damasceno, que foi um grande defensor do culto às sagradas imagens. Como ele dedicou uma parte da sua vida a esta verdade de fé, então, em vez de contar a história dele, esperando que ele interceda por nós no céu, vamos fazer o mesmo que ele fez, defender as sagradas imagens. Então, vamos ver o que ele escreveu a respeito. Não tudo, uma boa parte, em todo caso. Assim que, para honrar as nossas imagens como devemos, e também o santo vai ficar, espero, muito feliz de saber que vamos sair daqui com mais devoção às sagradas imagens. Tudo que nós aqui vamos considerar custou uma mão dele. Depois que ele escreveu o que vamos ver, uma parte do que vamos ver, não. O imperador mandou cortar a mão dele, porque o imperador era um herege, porque isso é uma heresia, e contra as imagens chama iconoclasta, os destruidores de imagem. Mas a Santíssima Virgem fez um favor, que ela gostou do que ele escreveu, e ele foi sem mão venerar seu quadro, porque ele tinha grande devoção às imagens. Então a Santíssima Virgem lhe restituiu a mão que ele tinha perdido por escrever o que vamos ver. Aí, em agradecimento, porque ele era católico, aí os senhores vão entender por que a Aparecida tem aquele monte de muleta, cabeça, pé, chama ex-voto. Então, como ela restituiu a mão, ele mandou fazer uma mão de ouro e pendurou no pescoço do quadro da Santíssima Virgem. E a partir de então ficou chamada Nossa Senhora das Três Mãos, porque tem as suas duas mãos, mais a de São João, que estava no pescoço dela, que ela restituiu. Pois então, a fúria contra as imagens é antiga. Lutero, de infelicíssima memória, fez nada mais que ressuscitar um ódio que veio aos católicos, hereges, em todo caso, por via dos judeus e dos muçulmanos. Leão Exáurico foi imperador e ele se influenciou, ele queria ser um imperador, mas queria paz no seu império, não queria problemas com religiões. E ele, vendo que os muçulmanos e os judeus estavam de acordo contra as imagens, então ele falou: o problema é os católicos, nesse aspecto. Então mandou destruir muitas. Segundo os relatos, se perdeu mais relíquias e imagens na perseguição deles, que foram vários imperadores. Aí São João Damasceno está no meio dessa confusão. E depois, na Revolução Francesa. E é verdade que as perseguições protestantes destruíram muitas coisas, mas não tanta quanto a dos primeiros hereges contra essa verdade de fé. Então vamos seguir aí o que o santo disse. Está De Fide Ortodoxa, é um livro, o livro contém umas 70 páginas, que ele escreveu baseado na Sagrada Escritura e nos Santos Padres, e também na vida dos santos daquele então, o culto às sagradas imagens. Para nós, que nos sirva para que tenhamos devoção e tratemos melhor as nossas imagens, e depois para que saiamos convictos do que nós não somos idólatras. Isso deve ser já uma convicção nossa, mas os protestantes infernizam contra isso, assim que já não dá para a gente falar, adorar a imagem, a gente já perde o dia, quando vem com essa acusação estúpida. Pois então, vamos seguir os santos e a doutrina evangélica, porque está no Evangelho, e em definitivo, o primeiro que fez uma imagem foi Deus. Criou o homem à sua imagem e semelhança. Se fosse proibido fazer imagens, Deus não teria feito. Mas vamos seguir o raciocínio do Santo Padre, cuja festa celebramos hoje. Diz então o santo: tomai atenção às palavras que é a verdade, que está no Deuteronômio. O Senhor, teu Deus, é um só. Isso é literal. Não existe outro Deus fora do único que nós cremos. E é o Senhor teu Deus que temerás. A ele servirás, pelo seu nome jurarás,
Não seguirás outros deuses. Mais uma vez, não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Êxodo 20, versículo 4. Ou seja, a proibição do Altíssimo de fazer imagens de tudo que está no céu, na terra, debaixo das águas e onde for. Perfeito. Segue o texto bíblico. Os escravos de ídolos se envergonham, aqueles que se gabam vazios, à sua frente todos os deuses se prostram. Salmo 97. Mais uma vez está escrito, os deuses que não criaram o céu e a terra desaparecerão da terra e debaixo dos céus. É o profeta Jeremias que disse, desta forma falou Deus aos patriarcas e profetas, e finalmente através de seu Filho unigênito, por quem ele fez, e diz, ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam, a ti, único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste Jesus Cristo. Está no Evangelho de São João. Creio em um só Deus, diz São João Crisóstomo, e também a nossa profissão de fé, fonte de todas as coisas, Deus sem começo, incriado, imortal, eterno, incompreensível, incorpóreo, invisível, incircunscrito, sem forma. Eu acredito em um ser supersubstancial, única divindade em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e apenas a ele adoro com o culto de latria. Latria é adoração. Por isso diz idolatria, adorar ídolos. Ídolo sempre é um falso Deus. Pois então, a Deus único e trino em pessoas, único em essência, nós adoramos e só a Ele nós servimos. Eu não venero a criação mais do que o Criador, mas eu venero a criatura criada como eu sou, adotando esta criação livre e espontaneamente, para que eu pudesse elevar nossa natureza e fazer-nos participantes da sua divindade. Aí o santo vai dizer que venera as coisas criadas. Veneração é respeito. E aí tem vários modos de dizer venero. Juntamente com meu Senhor e Rei, eu adoro o revestido de carne e osso, porque quando nós vimos no princípio, eu sou um Deus, um só. Quando Deus disse no Êxodo, Deus não tinha nem carne, nem osso, nem fisionomia, porque é por espírito. Então, como que eu vou representar em pintura algo que não tem corpo? É impossível. Como que eu vou representar em pintura, em escultura, algo que não tem fisionomia? É impossível. Como que eu vou pintar uma alma? Não tem como. Mas Deus é puro espírito. Como eu vou pintar um anjo? Não tem como. Por isso, o culto às imagens dos anjos é relativa. Porque um anjo não é um ser com asas. Ele não tem asas, porque ele não tem corpo. É uma imagem representativa. Agora, Deus não quis ser adorado por representações. Por isso, no Antigo Testamento está proibido fazer imagem de Deus, porque ele não tinha sido feito homem. E aí, o que acontece? A partir do momento em que o Verbo se fez carne, o 25 de março do ano 0 da nossa era, que aí começamos a contar, mesmo que tenha mudado, mas segue sendo antes de Cristo e depois de Cristo, 2022 então, no 0 da nossa era, 25 de março, o Verbo se fez carne. Quando ele nasceu da Santíssima Virgem, nós temos o quê? Deus visível. Querem ver a Deus? Vão no presépio de Belém ou nos braços da Santíssima Virgem, aquele menino que está lá é Deus. Aí eu posso fazer uma imagem de Deus e adorar a Deus pela natureza humana de Cristo. Tudo muda. Vamos seguir o raciocínio do santo. Por isso ele está dizendo assim, juntamente com meu Senhor e Rei, eu adoro revestido de carne, ou seja, o menino do presépio, ou o Senhor que está na cruz. Porque nós adoramos a humanidade de Cristo, porque ele não é uma pessoa humana, ele é uma pessoa divina. Nosso Senhor não assumiu uma pessoa humana, hein? Herético supor. Verdade de fé e definida é uma pessoa divina. Então, quando adoramos o sangue de Cristo, nós adoramos o sangue de Deus. Quando nós adoramos o coração de Jesus, é o coração de Deus. Quando adoramos o corpo de Cristo, adoramos o corpo de Deus. Não há idolatria nisso, porque a pessoa é divina. Aí ele está dizendo, revestido de carne e osso, não como se fosse uma peça de roupa ou ele como constituindo uma quarta pessoa da divina Trindade. Deus me livre disso. Essa carne é divina e perdura após a sua ascensão.
Então, o corpo de Cristo, como ele ressuscitou com o seu mesmo corpo, o qual ele nasceu no seio da Puríssima Virgem, Imaculada Senhora, então é o mesmo que está hoje na glória. Então, nós adoramos aquele corpo, porque é o corpo daquela pessoa que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A natureza humana não se perdeu na divina, mas assim como o Verbo feito carne permaneceu o Verbo, ou seja, Deus, então a carne tornou-se o Verbo permanecendo carne, tornando assim uma com o Verbo. Então é a humanidade, uma natureza humana e uma pessoa divina, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A isso vai chamar a união hipostática, que Nosso Senhor une estreitamente a sua natureza humana com a divina, de tal que ele é perfeitamente homem e perfeitamente Deus, e a pessoa divina, não humana. Por isso, a Nosso Senhor, nós não podemos reclamar os direitos humanos, porque ele não faz parte de uma pessoa humana. Aí só podemos reclamar os direitos de Deus, fonte de todos os direitos. Por isso, ele está sobre tudo. E ele o seu senhorio é de Deus, mas conquistado como homem também, porque ao ser homem verdadeiro é filho de Adão e de Eva. Mas, repito, pessoa divina, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, por isso nós o adoramos. Por isso atrevo-me, segue o santo a dizer, a desenhar uma imagem de Deus invisível. Por quê? O que era invisível desde da revelação de Adão até o momento que Nossa Senhora disse, eis aqui a escrava do Senhor, era invisível. Mas desde que ela disse isso, é um Deus visível, que caminhou entre Jerusalém, falou, fez milagres, foi ouvido pelos que ali estavam. Temos testemunhos arqueológicos, etc., da sua presença, não é uma mitologia. Historicamente, ele passou pela Terra Santa. Então, a partir de então, eu posso fazer uma imagem de Deus invisível. Por quê? Porque eu vi. Não como invisível, mas como tendo se tornado visível a nós através de carne e ossos. Não é um desenho imaginativo. E para nós, entre parênteses, em realidade, nós temos o Santo Sudário, hein? O Santo Sudário é uma fotografia do corpo de Cristo no Santo Sepulcro. Nada mais que isso. Quando inventaram a máquina de fotografar e tiraram uma foto do Sudário, viram que estava um negativo. Aí, como os homens aprenderam a revelar as fotos, foi revelado como um negativo de uma foto que Nosso Senhor tirou de si mesmo, um selfie. Antes que os homens tivessem a dita de inventar essa Deus onipotente, tirou uma foto de si mesmo, quando ressuscitou, o resplendor do seu corpo glorioso estampa no tecido a foto no momento exato da sua ressurreição. E aí nós temos uma imagem. Se fosse proibido ter imagem de Cristo, ele não teria deixado uma imagem tirada por ele mesmo de si. Simples. Aí os senhores dirão, mas padre, isso é dos católicos. Claro, da mesma forma que a Bíblia é nossa, a tradição apostólica é nossa, e a religião de Cristo é nossa. Então o que Cristo fez é para nós, e é nosso, não vai fazer isso para Lutero, e nem para nenhum outro herege. Fez para a sua igreja um presente dele para os seus. Por isso o protestante não tem essas coisas. E diz o santo, eu pinto a carne visível de Deus, pois é passível representar um espírito, quanto mais Deus que dá fôlego para o espírito. No entanto, os adversários vão dizer, e adversários ele se referia aos iconoclastas, os destruidores de imagens, e hoje qualquer protestante participa da mesma infelicidade dessa heresia. Os mandamentos de Deus a Moisés, o legislador, foram: tu deverás adorar ao Senhor teu Deus e somente a Ele, e não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, como ouvimos ao princípio, ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Porque está escrito isso. E isso é verdade. E o santo vai dizer, eles erram, na verdade, não conhecendo as Escrituras. Por quê? A letra mata enquanto o espírito vivifica. E a mesma escritura diz isso. Não encontrando na letra o significado oculto, eu poderia dizer a essa pessoa com exatidão que te ensinou isso, ou seja, Deus que disse isso, lhe ensinaria o seguinte: ouça a interpretação do mesmo legislador em Deuteronômio. E o Senhor vos falou do meio do fogo.
Deus falou a Moisés do meio do fogo. O fogo era Deus? Não, mas é uma imagem de Deus. E está escrito no mesmo livro bíblico. Ouvíeis o som da trombeta das palavras, mas numa forma distinguistes. Ou seja, a voz, Deus não tem voz. O fato de emitir por cordas vocais um som é de um corpo. Deus fala, mas um espírito não tem voz. Mas ao Deus usar uma voz, isso é uma imagem também. A voz é uma imagem do quê? Dos conceitos mentais que nós temos e reproduzimos via sonora. E Deus falou. É uma imagem. Falou no Horebe, do meio do fogo, não vos pervertais fazendo para vós uma imagem esculpida em forma de ídolo, uma figura de homem ou de mulher, figura de algum animal terrestre, de algum pássaro que voa no céu. E ainda, levantando teus olhos ao céu, e vendo o sol, a lua, as estrelas e todo o exército do céu, não te deixes seduzir para adorá-los e servi-los. Entenda que o desejado é não adorar a criatura mais do que o Criador, direcionando apenas a ele o culto de latria. Então, da mesma forma que Deus deixou vestígios de suas perfeições nas criaturas, de tal modo que nós podemos subir até Deus pela criação. Agora, eu não posso adorar a perfeição divina em nada, porque é uma participação. E a adoração recai sobre aquele que é perfeito por essência. Isso só Ele. Por essência, só Ele. E o resto tudo, santos e anjos, participam da perfeição divina mais ou menos. Mas quem tem isso por essência? Deus. Por isso eu posso chegar a Deus pela beleza, pela harmonia que existe na criação e outras perfeições divinas, mas eu não posso adorar esses resquícios de Deus, porque são coisas participadas. Só posso adorar naquele que é fonte dessas coisas e é somente o Deus uno e trino. E Deus disse, não farás para ti imagem esculpida, nada que se assemelhe lá em cima, no céu, na terra, nas águas estão debaixo da terra. Não se prostrarás diante desses deuses, nem os servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. E novamente, demolirei seus altares, despedaçarei suas estelas, que eram colunas que se faziam para os ídolos. Queimarei seus postes sagrados, esmagareis os ídolos de seus deuses, fazendo com que o nome deles desapareça de tal lugar. E aí Deus também disse, não farás para ti deuses de metal fundido. E para simplificar tudo, é só perguntar, quantos deuses nós adoramos? Nós temos imagem de quantos deuses? Nós adoramos somente, Santo Antônio não é um deus, São Benedito não é um deus, porque qualquer católico sabe disso. Então nós não fazemos imagens de deuses. O único Deus representado que nós adoramos é nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, pois isso, então nós não somos idólatras, muito simples. Aí vai dizer assim, entenda, diz São João Damasceno, que ele proíbe a fabricação de imagens para servirem como ídolos, ou seja, imagens de seres atrevidos pela ignorância ou pela superstição, que o homem vai colocar no lugar de Deus. Aí são falsos deuses. Aí seria ter um Buda, um Shiva e qualquer estupidez que o homem, por sua ignorância, tem como um Deus. E não existe outro fora do Deus verdadeiro, e nós temos essas imagens. Quem tem que jogar fora. Superstição, idolatria. Mas os nossos santos não tomam o lugar de Deus. Então é muito simples, não somos idólatras. E segue o santo dizendo, estas prescrições foram dadas aos judeus por causa da sua propensão à idolatria, porque mesmo Deus proibindo, nós vemos Israel cair em qualquer altar com um pouco de incenso, ajoelhando, e mesmo enquanto Deus estava legislando isso, eles fizeram um bezerro de ouro, hein? Ou seja, um povo extremadamente propenso à idolatria. Aí vai dizer, agora nós, pelo contrário, não estamos mais sob esse jugo da ignorância, que é um jugo rigoroso, é uma escravidão. Falando teologicamente, isso nos é dado para que evitemos erros supersticiosos, para estarmos com Deus no conhecimento da verdade, para adorar apenas a Deus, para desfrutar a plenitude do seu conhecimento. Nós já passamos da infância do judaísmo, aí eles eram como crianças e rebeldes, e tudo o que tem de pior numa criança era esse povo,
E vemos pelos castigos de Deus, as profecias, as rebeliões e etc. Povo rebelde, infantil. Já passamos a infância e abraçamos a perfeição da virilidade. Soldados de Cristo, que Deus não nos falou por um profeta. Deus nos falou por sua própria boca. Então nós não temos, e isso nunca foi uma tentação do católico, ficar se prostrando diante de estupidezes, hein? Nunca. Pelo contrário, nossos mártires, em sua grande maioria, morreram por quê? Porque se recusaram a adorar um pedaço de madeira, chamado de Zeus, de Apolo, de Júpiter, do que os senhores quiserem na mitologia greco-romana. E por justamente não fazer isso que nós os temos, que são mártires e perderam a vida e receberam a coroa da glória, por não quererem adorar ídolos. Recebemos a nossa mentalidade de Deus e sabemos que Ele pode ser retratado em imagens e o que não pode. A Escritura diz, ainda não vistes o seu semblante. Então, se não viste o seu semblante, não conhece a sua face. Mas desde o nascimento de nosso Senhor, nós vimos seu semblante. Aí os senhores poderiam dizer, mas padre, é verdade, o Santo Sudário é uma foto de Nosso Senhor, ele mesmo tirou de si mesmo pelo seu corpo glorioso, mas os apóstolos, não temos fotos dos apóstolos. Mas olha, para venerar uma pessoa por uma imagem, não precisa ser uma foto exata. E depois a nossa igreja vem dos romanos e dos gregos em sua difusão, e os romanos e gregos eram muito artistas. Tanto que se buscamos o busto de um César Augusto ou qualquer um dos imperadores, é quase uma foto deles em mármore. Então não podemos pensar que as nossas imagens sejam absurdamente diferentes do original. Se retrataram pessoas que eles tinham por importante, quanto mais as pessoas importantes para a nossa religião. Por isso entre nós e os ícones também, é notório, você vê um São Pedro, todos os São Pedros têm uma feição semelhante. De tal modo que não dá para confundir São Pedro com Santo André, ou São Tiago ou São João. Cada um tem feições próprias. Aí falar, mas são 2000 anos. Pois a arte normalmente se reproduz com fidelidade. Vai faltar uma ruga, uma marca de expressão, porque não é uma foto. Mas o essencial se dá. Então não podemos duvidar. Agora, de Cristo Nosso Senhor, a tradição conta que ele foi retratado 2 vezes. Uma por uma senhora que foi curada daquela hemorragia, a hemorroísa do Evangelho. Ela mandou fazer uma imagem de Nosso Senhor que foi adorada com culto de adoração mesmo, porque é uma imagem perfeita de Nosso Senhor, e ela foi destruída por Juliano Apóstata, que no seu lugar mandou colocar a imagem dele própria. Muita humildade, em todo caso. E depois Nosso Senhor foi pintado por outro, que é a Sagrada Face de Edessa, que não tem nada a ver com o véu da Verônica, mas a reprodução é semelhante. Então, fotos de originais temos, e o Santo Sudário que é o mais perfeito de todos, porque é Nosso Senhor mesmo que tirou com a glória do seu corpo. Aí nós vamos, agora o santo vai se questionar sobre a questão de um só Deus, porque Deus ele está insistindo nos textos sagrados, proíbe e depois permite. Se formos ao Templo de Salomão, tem anjos por todos os lados, hein? Não do Edir Macedo. Não pague R$50 para visitar aquela abominação, hein? Pecado mortal visitar aquele lugar do Satanás. Agora, vamos ao templo bíblico, que Deus destruiu, hein? Agora, vamos lá. A Arca da Aliança, que Deus mandou fazer, e mandou a Moisés fazer conforme ele viu. Então, Deus mostrou uma imagem de como ia ser a Arca da Aliança, que era o próprio escabelo dos pés de Deus, e aí tinha 2 anjos em cima, fundidos. Eram feitos de madeira, revestido com ouro puríssimo. Imagens. Se um protestante entrasse lá, ia chutar e falar, isso é idolatria. Diria ao próprio Deus, o que o senhor está fazendo? Porque o crente, entre aspas, sabe mais do que Deus, né? Também é a mesma humildade satânica. Soberba, hein? Deus sabe o que diz. Deus proíbe falsos deuses, mas ele não proíbe imagens, porque ele, no mesmo livro, ele manda fazer imagens. Na arca, imagens depois no livro dos reis, quando vemos Salomão fazer o templo. A Moisés, a serpente de bronze famosa, que tinha que olhar para ela para não perecer pelas mordeduras das serpentes, imagem.
E essa imagem ficou séculos entre os judeus e depois foi destruída porque os judeus acabaram adorando também. Agora, o mau uso não tira o uso, o abuso não tira o uso. Então, nós sabemos que nós somos católicos e que há um só Deus, então nós não podemos desprezar as imagens, porque pode ser que alguém, por extrema ignorância, cometa abuso. Aí o santo vai dizer, e Deus mandou, por questão de matéria, entre ouro, prata, madeira e etc., Deus se serviu desses elementos para fazer o templo de Moisés. Então Deus não é contra a matéria. Quem é contra a matéria é outra heresia, já daquele então, chamado maniqueísmo, que achava que somente as coisas espirituais eram divinas e toda coisa material era do diabo. Então imagens é material, vamos destruí-las. Assim conceberam em seu raciocínio estúpido. Pois então, Deus manda fazer de bronze uma serpente, manda fazer de ouro um altar e de madeira. Então Deus não é inimigo da matéria, porque tudo que existe Ele que criou, e inclusive as coisas materiais. E o santo vai responder isso também. Referente à questão da representação, o santo vai dizer, seguindo a São Basílio, a imagem do rei é chamada rei. E se os senhores perceberem, por instinto católico, entre os católicos, nós não falamos que é uma imagem de Nossa Senhora. Quando os senhores vão buscar uma imagem, falar, eu quero uma Nossa Senhora das Graças. Vocês já perceberam isso? Aí vem o modernista e diz, não é Nossa Senhora, é uma imagem. Pois é, justamente São Basílio está explicando. A imagem do rei é chamada rei. A imagem de Nossa Senhora é chamada de quê? De Nossa Senhora. Pois então, e não há dois reis em consequência. Não existe o rei imagem e o rei verdadeiro. Por quê? Porque a imagem da rainha celestial é o que? A representação da única Nossa Senhora que existe lá no paraíso, no reino dos céus. Então eu posso chamar todas as Nossas Senhoras que são a mesma, Nossa Senhora, chamar a sua imagem de Nossa Senhora. Nem é o poder dividido, nem a glória distribuída, assim como o poder que reina sobre nós é um, assim a nossa homenagem é uma, não muitas, e a honra dada à imagem remonta ao original. Então, ao tratar essa imagem que representa a Santíssima Virgem, tratar como a Santíssima Virgem, a honra está indo à Nossa Senhora que está lá no reino dos céus. Então, não isso aconteceu com a religião, que por isso se incenso as imagens, se deixam lâmpadas, o santo vai explicar, se beija as imagens, quando estamos cobertos a gente tem que se descobrir para osculá-las. Por quê? Porque o que se faz a imagem se vai ao original. Aí os senhores vão entender que no fundo, o ódio não é a imagem. O fundo, o ódio é a Nossa Senhora. Isso no protestantismo. Quando eles pegam essa imagem e jogam no chão, eles não estão inimigos do gesso e a tinta que aqui se põe. Porque mesmo, vamos considerar o bom gosto, tem imagens que são belas, o amor à arte, mas eles odeiam Nossa Senhora, por isso eles destroem as imagens. Os santos não é porque não podemos pintá-los, é porque eles odeiam os santos. Porque quem é o mais bem-aventurado e glorioso? São os supostos ungidos protestantes. Eles se autodenominam santos sem ter imagem. Então tem que destruir aqueles que são santos de verdade, cujas imagens nós temos para honrá-los. E o santo vai dizer também a questão de se ajoelhar, porque pareceria um ato de adoração. Mas o santo vai dizer, Abraão cultuou homens ímpios, que lhe venderam a caverna, e se ajoelhou no chão, mas não os adorou como deuses. Abraão, nosso pai na fé. Depois, Jacó louvou o faraó, um idólatra. Você vê que tem que saber ler a Bíblia, hein? Um crente deve ter passado 20 vezes olhos sobre essas letras na Bíblia e não leu direito, ou não quis entender. Jacó louvou o faraó idólatra ímpio, mas não como Deus, e caiu aos pés de Esaú, mas não adorou como Deus. E novamente, como Deus nos ordenou cultuar a terra e as montanhas, exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante sua montanha santa e adora o escabelo dos seus pés. Isso é bíblico. Então tinha que se ajoelhar diante do Monte Sião e adorar a Deus. E é uma montanha que é um monte de terra, matéria pura aglomerada. E quem manda isso? O Salmo 99, versículo 5. Bíblico. Ou seja, a terra, o céu é o meu trono, diz ele, e a terra escabelo dos meus pés.
Isaías 66, versículo 1. Como foi que Moisés cultuou Jetro, um idólatra? Êxodo 18, versículo 7. E Daniel a Nabucodonosor, também um pagão. Como você pode me censurar, diz o santo, porque eu honro aqueles que honraram a Deus e mostram-lhe serviço. Se os santos bíblicos honraram personagens que deixavam a desejar, quanto mais os santos que honraram o Senhor Deus e são seus servidores em perfeição de conduta íntegra, a vida inteira dos santos foi servir a Deus, porque eu não posso honrá-los? Se santos honraram inimigos de Deus, um idólatra é inimigo de Deus, e pessoas bíblicas. Se você ama a Deus, você deve estar pronto para honrar os seus servos também, diz São João Damasceno. Então, em definitiva, ao ser inimigo das obras de Deus, a rebelião é contra Deus que as fez. Então, os senhores veem a gravidade do protestantismo, hein? E isso entre católicos, tem gente que se diz católico e não gosta de imagens. Mas é por quê? Porque tem raiva dos santos, ou os inveja, ou não quer seguir seus exemplos porque nos humilha. E aí tem o quê? Repulsa aquilo que deveria causar-lhe estímulo para a virtude. Então o santo deixa muito claro, se você ama a Deus, você deve estar pronto para honrar também os seus servos. E vai falar, se os ossos do justo são impuros, por que os ossos de Jacó e José foram trazidos da terra do Egito? Quando saíram do cativeiro do Egito, levaram os ossos dos patriarcas. Se aquilo é osso, como dizem, é osso e está lá, não serve para nada, porque a pessoa não é aquilo, então por que as pessoas bíblicas tiveram o trabalho de levar os ossos secos dos patriarcas? Isso está no livro do Gênesis. Como é que o homem morto ressuscitou ao tocar os ossos de Eliseu? Passagem famosa, despojaram, colocaram um defunto que tocou os ossos do profeta já morto e ressuscitou. Se fosse osso por osso, Deus não teria feito um milagre. E Deus fez, para provar a santidade do profeta Eliseu. Se Deus faz maravilhas através de ossos, ressuscitou, é evidente que Ele pode fazer através de imagens. Porque a mesma conexão de um osso do santo com o santo é da sua pintura com ele, do representado com o representante. Então, queridas almas, tenhamos muito presente esta verdade de fé, porque, ademais de ser um ensinamento do santo, na Santa Igreja, para tentar conseguir um pouco mais de perseguição por parte dos inimigos desta verdade, foi feito um concílio dogmático, o 7º concílio da nossa religião, o 2º de Niceia, que definiu que é verdade de fé e que vem dos apóstolos, que nós devemos tributar culto às pessoas cujas imagens estão em nossos altares, sem nenhum perigo de idolatria, sem nenhum perigo de se desviar do caminho da redenção, porque ninguém é um idiota de adorar uma imagem daquele que não é Deus. E nós, há 2000 anos, fomos instruídos pelo mesmo Deus, assim que não somos idólatras. E aí o Santo Concílio, ele dá alguns anátemas, ou seja, excomunhões. Se alguém não confessa que Cristo, nosso Deus, pode ser representado em sua humanidade, seja excomungado. Ou seja, há um fuzilamento sobre aqueles que negarem que Cristo pode e deve ser representado por imagens. Se alguém não aceitar a representação na arte das cenas evangélicas, que seja excomungado, anátema sit. Isso é muito sério. E se alguém não saudar tais representações como representação do Senhor e de seus santos, que seja excomungado. Temos que saudar, temos que venerar, temos que beijar, temos que pôr nossas velas, e quem puder ponha também seu potinho com incenso e adore a Deus, mas honre as obras das mãos do Altíssimo também. E se alguém rejeitar qualquer tradição escrita ou não escrita da igreja, também seja excomungado. Então, queridas almas, diante dos trabalhos dos santos, aqui São João Damasceno, e também dos padres, 350 bispos se reuniram no concílio, perseguições, monges morreram, hein? Mãos foram cortadas, não só de São João Damasceno, mas de muitos outros pintores e escultores de imagem. Então essa verdade foi assinada com sangue, e não é digno desprezar o que por isso
que não é pouca coisa, muitos morreram. É a representação de alguém que trabalhou a vida inteira para hoje estar no paraíso e merece a honra que devemos tributar-lhe. Então tenhamos nossas imagens, não é questão de quantidade, nenhuma questão de quantidade, mas é uma questão de devoção e imagens dignas dos santos. Tem imagens que, pelo amor de Deus, tem que ser muito devoto para enxergar São Benedito, ou Santo Antônio, ou santo que for numa imagem. Então, lembremos-nos que eles estão revestidos de glória e que um dia vão ressuscitar com perfeição natural do seu corpo físico. Então, representemos bem os nossos santos. Quando a nossa imagem está meio desgastada demais, colada tantas vezes com o Super Bonder, é melhor devotamente enterrá-la e colocar outra no lugar. Quando o nosso santinho é de plástico, que nós ganhamos daquela pessoa que foi em Aparecida e comprou mais baratinho, a gente agradece e a gente pega naquela imagem devotamente e enterramos. E, se puder, vão à Aparecida com uma imagem digna de Nossa Senhora e tenha no lugar. Não tenham imagens que levam mais à impiedade do que à devoção. É melhor ter uma bem feita do que ter 80 de plástico, vesgas, destruídas, totalmente despintadas. Então, tenham imagens dignas dos santos. Porque esta impiedade, os que não conseguiram destruí-las, conseguiram deformá-las. Aí os senhores vão ver, quando forem Aparecidas, aqueles painéis daqueles ícones magros, parece que vieram da Etiópia, não? Todos deformes. Aquilo é também inimigo da arte católica. Porque junto com o culto aos santos está a beleza que nos eleva a Deus. Não é mesmo se ajoelhar diante de uma Nossa Senhora, uma imagem de Nossa Senhora bem feita, e outra que a gente tem que fechar os olhos e realmente fazer uma árdua meditação para enxergá-la. Porque as imagens também são um modo de elevar nossas almas para falar com aquele que nós honramos. Tenhamos nossas imagens. Como é Nossa Senhora, não pode estar no criado mudo, junto com o copo com a dentadura, a caneta para anotar a lista de compra, a receita do bolo que a amiga passou antes de dormir aí meia-noite no WhatsApp, escreveram. Não pode. Por quê? Lembremos que é Nossa Senhora, é o São Benedito, é a Santa Filomena, e o santo que os senhores tiverem devoção. Então as imagens não são enfeites, e muito menos uma coisa pior do que um enfeite, um chaveiro, uma coisa qualquer e aleatória. É uma coisa sagrada. A bênção só faz uma diferença, que aquilo fica sacramental, mas desde o momento que saiu de uma forma com esta forma, é Nossa Senhora, independente de estar benta ou não, e deve ser respeitada como tal. Então tenhamos hoje, ao chegar em casa, aquela camada de pó abundante deve ser removida. Aquela vela que foi acesa a última vez quando faltou eletricidade, que está cheia de pó, o pavio cortado, todos sabem como fica, que todo mundo tem uma perdida, deve ser alguma vez iluminar a imagem. Os santos não precisam de luz, mas é uma honra que se tributa. A flor não vai para o céu, hein? Mas Nossa Senhora está vendo lá que estão enfeitando a sua imagem, e isso aumenta a glória acidental dos santos. E também méritos para o devoto. Então façamos isso sem nenhum constrangimento, porque nós sabemos que eles não são deuses. E que graças a Deus ser perfeito, só existe um. E tão perfeito que pode fazer pecadores virarem santos. E nós honramos, adoramos a onipotência de Deus, que é capaz de pegar um filho de Adão e Eva, que sabemos o que é ser isso, e transformar num Santo Antônio. E quando honramos os santos, é como felicitar o bom Deus que sabe pintar com pincéis bem sem pelo na ponta. E faz maravilhas. É só olhar a vida de qualquer santo, que foram pecadores igual, até piores do que nós, e viraram pela onipotência da graça de Deus. Veneramos, beijamos no momento de aflição, peguem a imagem, beijem, estão beijando aquele que está no céu, rezem de joelhos, sim senhores, isso é católico, e não tenhamos vergonha de tratar os santos como merecem, e porque nós somos o quê? Católicos. Se o protestante não quer, problema é dele, eles não estarão no céu, hein? Então é normal que eles odeiem o que é de Deus, porque eles não estarão com Deus. Agora, se nós queremos estar no céu, façamos amizade com aqueles que vão viver eternamente.
boa coisa, começar agora, que nos ajudarão a chegar lá. Então tenhamos os nossos santos como concidadãos que um dia estaremos com ele e beijemos sem constrangimento. Ponham suas velas, ponham suas flores, se ajoelham e adorem Deus que os fez tão perfeitos, apesar de todos os pesares da herança do pecado de Adão e Eva. Que São João Damasceno escreva em nossas almas essas verdades e que os santos que lá estão intercedam por nós para que os veneremos como eles merecem. Deus espera de cada um que tributemos como bons católicos a honra aos nossos santos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.